Deu ruim. Proposta avassaladora por Pedro no Flamengo. Vamos falar sobre isso, negócio fechado, várias outras notícias do Flamengo. Vamos comentar dia a dia do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar. Mais uma rodada terminada do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a distância para o líder Palmeiras acabou aumentando em função da incompetência do Flamengo no confronto, no duelo diante da equipe do Cruzeiro, pessoal. Pois é, o Palmeiras meteu uma sonora goleada, um vareio para cima do Vasco, né? No primeiro tempo ainda conseguiu segurar, no segundo a Guiana palmeirense acabou deixando o colonizador Palmeiras meter ali 4 gols. Portanto, o Palmeiras agora tem 51 pontos contra 45 do Flamengo, são 6 pontos, é bem verdade. Porém, vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação à equipe do Palmeiras, portanto, ainda pode buscar essa diferença de pontos aí, né? Pelo menos 3 pontos, caso o Flamengo vença a equipe do Mirassol dentro do estádio do Maracanã, e aí ficaria apenas 3 pontos de distância, porém, o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo, o saldo de gols é exatamente o mesmo, mais 24 gols para o Palmeiras, mais 24 gols para a equipe do Flamengo, que segue com o melhor ataque da competição. Entretanto, o Palmeiras tem uma defesa melhor por 1 gol, pessoal. Pois é, cara, eu não tinha expectativa nenhuma que o Vasco ia tirar ponto do Palmeiras jogando no Allianz Parque. Gente, o Vasco é patético. O Vasco é patético, os torcedores do Vasco, não todos, mas em sua maioria são patéticos, esperando uma tábua. O Vasco é o Titanic, tá? E o torcedor do Vasco é aquela senhorinha. Como é que é o nome daquela senhorinha lá que fica na tábua? Eu esqueci o nome dela. Torcedor do Vasco, ele tá em busca dessa tábua salva-vida para ele se salvar. Só que a tábua não aparece, ou melhor, cada hora aparece uma tábua diferente, mas ele pula na tábua e a tábua afunda. Pô, mas a tábua não afunda, Pedrão. Pois é, mas o Vasco, ele consegue fazer a tábua afundar. Tá? Esse é o Vasco hoje. Então eu vou torcer pro Vasco. Eu sou bobo, ainda botei lá no jogo ainda, mas empatou o primeiro tempo. Rapaz. E o Flamengo tem a culpado também, né? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Faz 1 ano que o Flamengo foi bicampeão mundial sub-20, meus amigos. Num jogo épico e memorável, gol que levou aos pênaltis no último lance. O Flamengo, aliás, tomou um gol de cabeça do Barcelona dentro do estádio do Maracanã no último lance, eu lembro bem disso. E aí no lance seguinte, o Iago, zagueiro do Flamengo, fez um golaço pro Flamengo, né? Lá dentro da pequena área, ele cabeceou, a bola foi por cima do goleiro do Barcelona, empatou o jogo, levou para pênalti e o Flamengo acabou vencendo naquela oportunidade nos pênaltis da equipe espanhola. Portanto, são 2 mundiais para a base do Flamengo, que está na situação complicada hoje, né? A gente não vê o Flamengo revelar jogadores como revelava outrora. O último bom mesmo foi o Wesley, né? Que hoje tá na Roma. Você vê o Palmeiras aí, por exemplo, você tem o Alan, né? Tem o Alan lá jogando. Parece que vai ser vendido ao Manchester City por 40 milhões de euros, sei lá quantos milhões de euros. E no Flamengo você não tá vendo jogadores sendo revelados, e isso é responsabilidade do Boto, isso é responsabilidade do Alfredo Almeida, né? Que estão tocando a base do Flamengo, beleza? Pessoal, treino normal hoje no CT Ninho do Urubu, na parte da manhã, né, pessoal? O Flamengo voltou aí da viagem de Belo Horizonte, os atletas tiveram uma folga. Hoje é dia de trabalho, meus amigos. Pois é, hoje é dia de trabalho no CT Ninho do Urubu, com foco na partida diante da equipe do Botafogo, que só acontece no domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Portanto, o senhor Leonardo Jardim vai ter 1 semana de treinamento para não vir com desculpinha, para não vir com história da carochinha, dizendo que tá cansado no duelo contra a equipe do Botafogo. Vai ter 1 semana o Flamengo também
para recuperar atletas que estão no departamento médico, como o Alexandre, por exemplo, que faz falta na lateral esquerda do Flamengo, por mais que ele esteja numa idade avançada para o futebol de alta performance. O Ayrton Lucas é um jogador muito instável. Ele pode fazer um grande jogo, mas ele pode fazer um jogo terrível. Ou na mesma partida ele pode ter uma atuação maravilhosa e em outro momento do jogo ele tem uma atuação deplorável, né? A gente nunca sabe o que a gente pode esperar realmente do Ayrton Lucas, pessoal. Então, vamos ver se vai dar tempo para recuperar algum atleta. Tem o Vitão, mas é reserva, né? Tem o De La Cruz, que nunca joga também. O Flamengo vai ter esse tempo aí para recuperar os jogadores, é muito importante nesse momento. Sempre bom lembrar, pessoal, que o Flamengo não vai ter a presença do Bruno Henrique, que, aliás, é o rei dos clássicos, adora meter gol no Botafogo, lança o chororô. Ele tá fora do confronto contra o Botafogo, do próximo domingo, dia 30, em função do terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Cruzeiro. É uma suspensão automática, não tem o que fazer. Acho até que não era para ele tomar aquele cartão amarelo, mas, enfim, pelo menos preservou o Paquetá e o Pulgar, que também estavam pendurados, caso tomem o cartão amarelo. Aí eu não sei o que a CBF vai fazer, né? Porque se o Pulgar e o Paquetá tomarem o cartão amarelo, ficarão de fora do jogo contra o Mirassol, que é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ou vai ficar de fora da próxima rodada, de fato, né? Aí é uma pergunta realmente que eu vou ter que perguntar para alguém da CBF me esclarecer isso aí, mas o Flamengo tem esses dois jogadores importantíssimos, que é o Pulgar e o Paquetá, pendurados nesse duelo diante da equipe do Mirassol. Pessoal, o Paquetá tá vacilando, tá jogando nada, mas a gente sabe que a qualquer momento ele pode entregar. Meus amigos, pois é, Alan, o Corinthians não deve exercer a opção de compra pelo volante Alan, da equipe alvinegra, o que é uma terrível notícia para o Flamengo. Os corintianos estão cuspindo marimbondas em função das atuações tenebrosas que o Alan vem condicionando. Ontem ele entregou a paçoca, né, no jogo diante da equipe do Curitiba. Na Libertadores mesmo foi expulso no duelo contra o Rosário Central, jogando lá na Argentina de maneira patética, vexatória. Então, assim, infelizmente ele vai voltar ao Flamengo. Tem mais um ano de contrato ainda com o Flamengo e vai ser difícil o Flamengo negociar esse jogador no ano que vem, tendo em vista da sua desvalorização aí ao longo do tempo, beleza? Vamos avançando o torcedor rubro-negro, o negócio e os torcedores do Vasco ainda não, nós vamos perder aqui para prejudicar o Flamengo. Parece que eles não estão vendo a tabela do campeonato, né? Porque o Vasco é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro nesse momento ali, meu irmão, e só em viés de queda. Pessoal, eu tô vendo, cara, é muita bipolaridade que a gente tem. Ontem eu vi um comentário do Felipe Melo dizendo que o futebol do Flamengo é o mais bonito do Brasil, mas que o do Palmeiras é o mais eficiente. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tanto é que você vai ver a tabela do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tomou um gol a menos que o Flamengo fez um gol a mais que o Palmeiras. Ambas as equipes são equipes instáveis, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Tanto é que você viu o Palmeiras contra o Vasco no primeiro tempo, não existiu. Só que aí no segundo tempo o Vasco, né, fez questão ali de abrir as pernas. E contra o Cerro Porteño, por exemplo, não conseguiu uma vitória dentro de casa o Palmeiras. O Palmeiras ele vem rateando, ele perdeu para o Fluminense, só que o resultadismo é tão forte que acaba se tecendo esse tipo de comentário. Eu me sinto muito confortável para falar e minha análise não é resultadista, porque no jogo contra o Mirassol, já apontei, tomou gol do Mirassol. Nos dois jogos contra o Cruzeiro pela Libertadores, eu apontei, tomou 2 gols do Cruzeiro. E acabou perdendo em função da parte defensiva. E aí o Flamengo, e aí se você for comparar com o ano passado, o Flamengo na altura do campeonato tinha tomado 10 gols. Hoje, o Flamengo tomou 17, são 7 gols a mais. É como se ele tivesse tomado uma goleada por 7-0. Isso tem um impacto enorme na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, gente. É evidente, é claro isso. Para você ter uma ideia, o Flamengo tomou gol do São Paulo,
que não vence há 9 jogos. O Flamengo tomou gol do Caleri, que não fazia gol há quase um ano. Aliás, meus amigos, o São Paulo, que o Flamengo não foi capaz de ganhar no Maracanã, que o Flamengo sofreu pressão no Maracanã, perdeu para a Chapecoense ontem. A Chapecoense, meus amigos, não vencia desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os caras não eram capazes de vencer um jogo. O Flamengo meteu 4-0 na Chapecoense, foi um dos poucos times que o Flamengo não tomou gol. Foi a Chapecoense e foi o Vitória. Só essas duas equipes, no pós-Copa que o Flamengo não tomou gol. E o São Paulo foi lá e perdeu. Ah, mas estava na casa da Chapecoense, beleza, mas o Flamengo dentro de casa não conseguiu derrotar o São Paulo. Para você ver como é instável o time do Leonardo Jardim, que para mim é um técnico que, cara, pode ganhar o que for, não é técnico para Flamengo. E muito menos o goleirinho, que eu sempre apontei aqui no canal, né? Pessoal, ele não esquece o Flamengo. Marcão, pai do Gerson, afirma que meio-campista ainda é ídolo do Flamengo, apesar da disputa judicial. Ele diz, não deixou de ser nada, meu querido, sobre ídolo do Flamengo. Dentro desse processo todo aí, idiota desse cidadão, o mais importante é a instituição do Flamengo. A ação judicial foi uma armação desses caras que estão no Flamengo. Não tem nada a ver. Eu não peguei 42 milhões, nenhum estão colocando que eu peguei adiantado esse valor. É mentira desses caras, não posso falar muito desse processo, mas não vou me calar. A verdade me defende. Quando ele veio do Olympique de Marseille, ele tinha um valor, e segundo a diretoria, se ele fosse bem, ele seria valorizado. Ele performou, não foi valorizado. No dia seguinte, todo mundo falou que eu estava pedindo aumento. 5 dias depois, esse cidadão não tem nada a ver com a instituição Flamengo, me liga e fala que vai reduzir a multa do Gerson de 200 milhões e ia dar um valor X. Então, pera aí, então ele deu, né? Nós não estávamos brigando por isso, mas ele foi covarde, porque ele tinha uma oferta de 25 milhões de euros, abaixou a multa para 25. Pelo amor de Deus, como é que pode ele der essa multa para o valor que o clube europeu pagaria, o Flamengo não, a diretoria? Pois é, mas o Zenit só pagou porque o senhor também aceitou. E não tem como o Zenit chegar lá, não, nós vamos pagar a multa e se o Gerson não quisesse ir, ele não iria. Vocês não foram obrigados. Você tá falando de um jeito que parece que vocês foram obrigados aí, né? Pro Zenit. Não foi bem assim que a banda tocou, você queria receber mais, injusto. Agora tem que arcar com as consequências. Eu vi até muita gente comentando nas redes sociais sobre o Gerson não ter comemorado o gol do Cruzeiro. Cara, eu não sei, né? A Raíssa até publicou lá, sempre que o Gerson tá com resultado adverso e o time faz o gol, ele não comemora. Se ele comemorou, se ele não comemorou, deixou de comemorar, simplesmente para mim não importa. O que importa é que o Flamengo perdeu, foi uma vergonha, um vexame, e a gente tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro. Lino cita cansaço físico e mental em derrota e mira semana livre por nova arrancada no Flamengo. O atacante admitiu desgaste da equipe contra o Cruzeiro, mas diz que não pediu para sair do jogo. Olha aí, pessoal, né? Então, foi a opção do técnico tirar o Samuel Lino, que vinha bem na partida, né? Não pedi para sair, mas é um jogo muito intenso, os dois times querem jogar, querem que a bola fique rolando. Isso vai desgastando e rolando o cansaço. No segundo tempo rolou esse cansaço e ele trocou para dar frescor para a equipe. Acho até que tinha que trocar mesmo, mas não foi feliz, né, nas substituições. Nós tivemos 3 jogos contra um time muito intenso como nós. Tem desgaste mental também. Foi um pouco falta de concentração nos detalhes. Falamos no vestiário, afirmou o Gerson. Afirmou o Samuel Lino. O Flamengo agora, como eu disse, tem uma semana livre de treinamentos. Lino mirou o período para o time recarregar as energias e ter uma nova arrancada, como aconteceu após a última folga que ganhou no calendário. Pessoal, o Flamengo só volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Leonardo Jardim realmente vai ser competente para tirar de vez esse modo do Flamengo jogar, que joga um primeiro tempo muito bem, joga o segundo tempo uma porcaria, ou então vice-versa, joga uma porcaria o primeiro tempo, joga bem o segundo. Tem que dosar mais essa energia, tem que ver aí com o departamento físico também do Flamengo, enfim, e parar com esse
esse corre-corre, esse jogo de ida e volta, de trocação. O Flamengo tem que dominar mais as partidas, trocar passe, enfim, aquela situação toda que a gente estava acostumado com o Felipe Luiz. Pessoal, hoje deve sair o anúncio oficial da renovação de contrato de Eric Pulgar com o Flamengo, pessoal. Olha aí, jogador está na reta final dos trâmites para acertar o novo vínculo com o Flamengo, que inclui um contrato até 2028 e um aumento salarial, pessoal. Pois é, meus amigos, entre o jogador e o departamento de futebol já está tudo absolutamente acordado. O Flamengo chegou aos valores cobrados pelo Eric Pulgar, que também tinha ofertas vantajosas aí de clubes de fora, da Arábia Saudita, do Catar, Emirados Árabes, aquela coisa toda. Agora só falta colocar no papel e assinar. Então aquela tradicionalíssima foto, né, de renovação contratual, né, do lado do Boto, do Pulgar com a caneta, com papel, aquela coisa toda, pode ser que saia ainda hoje, a expectativa é que saia hoje. Para isso o diretor José Boto ainda precisa passar para o BAP, né? Eu não entendo isso, por que não passou primeiro, né? Parece até a proposta lá que fez para o Zenit, tira uma proposta na cabeça e depois vai ver com o presidente se ele pode gastar aquele dinheiro, aí não adianta de nada o acordo que ele custa. Parece que, ó, eu fiz minha parte, o presidente não deixou, só para jogar a responsabilidade pro presidente. É até esquisito isso. Há o otimismo de todas as partes para oficialização em breve do novo contrato, que será, pessoal, até 2028. Essa é a informação que nós temos a priori, beleza? Pessoal, o Flamengo que está atrás da contratação de um centroavante, de um atacante ali para competir a vaga com o Pedro, até eu já venho falando do Pedro há muito tempo, até para o Pedro largar mão de ser firulento, de ser mais prático nos lances, de enfeitar menos. Tem momento que é recurso? Tem momento que é recurso, mas tem momento que a gente sabe que é gracinha que ele gosta de fazer, acrescentar uma nota artística a mais no lance, como o Mister Jorge Jesus disse uma vez a Renier, num jogo contra a Chapecoense na Arena, quando ele foi enfeitar e não fez o gol. Pois é, o atacante Paulo Roberto, ex-jogador da categoria de base do Flamengo, vem tendo espaço no Curitiba e fazendo gols. Aliás, no Campeonato Brasileiro foi autor do segundo gol do Curitiba na partida contra a equipe do Corinthians pelo Brasileirão. Vem fazendo a diferença, né? E o Flamengo, infelizmente, né, perdendo. Tudo bem que esse aí saiu do Flamengo em 2022 para 2023, né? Não foi exatamente nesta gestão, mas entre outros atletas que o Flamengo perde nessa gestão. E muitas das vezes eu falo aqui, cara, de repente a solução tá na categoria de base, né? E não no mercado, coisa que o Flamengo não vem conseguindo aí realizar contratações, né? Quase 2 meses de janela aberta e o diretor de futebol do Flamengo ainda não teve esta competência, beleza? Pessoal, Pedro, atacante do Flamengo, recebe proposta de time de Salah. Pois é, aquele que era do Liverpool, do Trabzonspor da Turquia, que oferece até 5 vezes o salário que ele ganha no Flamengo. Atacante tem contrato com o Rubro Negro até o final do ano de 2027 e negociação ainda depende do avanço entre os clubes. O que pode barrar a negociação é que a multa rescisória de Pedro no Flamengo é de 100 milhões de euros, o que hoje, convertendo para real, dá um valor de 600 milhões de reais. A informação do Jornal Globo, do jornalista Diogo Dantas. A gente já teve uma informação nesse sentido ao longo dessa semana e agora nós temos um clube, né, da Turquia oficializando de fato essa proposta pelo Pedrão, né? Muita gente diz até que, Pedrão, tô inventando essas coisas aí só porque o Pedro quer renovar com o Flamengo, sendo que ele tem um contrato de 16 meses ainda a cumprir. Pode ser isso? Enfim, vamos ficar atentos que o mercado da bola, o mundo do futebol, meus amigos, é realmente bem complicado. Você que tá aí, produtos do Flamengo, bem aqui abaixo, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão, produtos do Flamengo aqui abaixo. Tamo juntão, soluções rubro-negras.